Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maurício Lopes, sou professor aqui do canal Infinitum, Aprenda Sem Limites. Na aula de hoje nós vamos ver, o assunto da nossa aula de hoje é matéria, certo? Então assim pessoal, se você gostar da nossa aula de hoje, do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa o like aí, isso é muito importante, ok? Comente também, não esqueça disso. E assim, desde já eu desejo a vocês uma ótima aula e espero que vocês aprendam bastante, ok? Então Vamos pessoal, lá. como mencionado anteriormente, o assunto da nossa aula de hoje é matéria. Os conceitos referentes à matéria estão sempre presentes em nosso cotidiano, ok? Mas afinal de contas, o que é matéria? Pessoal, um conceito bem conhecido é esse. Ó. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Essa massa aqui, pessoal, ó, está relacionada com a quantidade de matéria. Esse espaço aqui ó, está relacionado com o volume que essa matéria está ocupando, ok? Exemplos de matéria, pessoal. O ar, uma pedra, a areia, um livro, uma formiga, entre outros. Ok? Então, tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço é matéria, ok? O ar, pessoal, é matéria, viu? Não esqueça disso. A matéria, ela é formada por átomos, ou seja, por pequenas partículas que estão sempre em movimento e não podem ser enxergadas por microscópios comuns, tranquilo? Então, pessoal, lembre-se sempre disso. A matéria ela é formada por átomos. Esses átomos aqui são pequenas partículas, ok? Que estão sempre em movimento, tranquilo? Aí, pessoal, olha só, uma coisa interessante também é o seguinte: a matéria ela é formada por moléculas, só que essas moléculas elas são formadas por átomos, tá bom? Para que você compreenda melhor o que a gente quis dizer aqui. A matéria ela pode apresentar três estados físicos, pessoal, ok? Então, olha só, a matéria pode apresentar três estados físicos. Quais são esses estados físicos? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, ok? Dependendo do estado físico em que a matéria se encontra, as partículas podem ter um movimento pequeno, um movimento médio ou um movimento grande, ok? Por exemplo aqui, pessoal, olha só. No estado sólido, essas partículas aqui elas estão bem unidas, né? Quando nós temos a matéria no estado sólido, as partículas elas estão bem unidas, né? Geralmente elas estão bem unidas e com um movimento pequeno, que elas estão vibrando. No estado líquido, elas estão um pouco mais afastadas, né? Com um movimento um pouco maior em relação ao estado sólido. Agora, no estado gasoso, pessoal, elas estão mais afastadas umas das outras, né? E elas estão em grande movimento, que é um movimento caótico. Muitas delas estão colidindo uma com as outras, ok? Para que você entenda o que eu quis dizer aqui, vamos ver aqui numa simulação aqui, pessoal. Vamos ver aqui uma animação, ok? Vamos lá. Então, pessoal, vamos ver aqui, né? Essa animação para que você possa compreender melhor, né? Beleza, pessoal. Olha só, quando a matéria ela está no estado sólido, as partículas elas se comportam nesse formato aqui que está agora, ok? Ó, estado sólido aqui. Ó. Então elas ficam um pouquinho mais juntinhas e perceba que todas elas estão em movimento, só que é um movimento pequeno, né? Estão no estado sólido. Agora, no estado líquido, pessoal, ó, perceba o seguinte, que elas estão um pouco mais distanciadas umas das outras e o movimento delas é um pouco maior em relação a quando a matéria está no estado sólido, ok? Agora, olha só, quando a matéria está no estado de vapor, que é o estado de gás, né? Ó, observe o seguinte, que elas estão com um movimento maior e estão mais distantes uma das outras, ok? Aí olha só o que acontece, pessoal. Imagine aqui que nós temos a matéria né, no estado de vapor, no estado de gás. Aí a gente vai resfriar ela, né? Vamos retirar calor dela. Observe o que vai acontecer com essas partículas. Olha só o que está acontecendo. Estamos retirando calor, ok? Estamos retirando calor. Observe o que vai acontecer. Retirando calor, retirando calor. Observe que quando a gente retira calor, o movimento dessas partículas diminui e elas ficam mais juntas umas das outras, certo? Ficam mais juntas. Então aqui já está no estado sólido. A gente retirou muito calor e ela, o que foi que aconteceu com ela? Ela se resfriou e foi para o estado sólido. Agora imagine que nós temos aqui um líquido, aliás, a matéria, né? Nesse caso a gente está levando em consideração, pessoal, os átomos de neônio, ok? Aí olha só, a gente vai, tá no estado sólido, ok? Está selecionado aqui, estado sólido. Nós vamos ceder calor para esses átomos aqui. O que vai acontecer com eles? Observe que eles já estão o quê? A gente está cedendo calor e o movimento das partículas está se aumentando, né? O movimento está se aumentando e elas aumentaram a distância entre umas e as outras, né? Aliás, entre uma e outra aumentou a distância, né? Elas estão no movimento caótico, um movimento muito desordenado. Aqui já está no estado de vapor, viu, pessoal? Aí, olha só, no estado líquido aqui, ó, se você ceder calor, né? Vai para o estado cedendo calor, né? Cedendo calor. Se você está cedendo calor para a matéria,
ela vai passar para o estado de vapor. Agora, se você retira calor, ela vai passar para o estado sólido, ok? Então, olha só, esse programa aqui, né, é um site da Universidade do Colorado, ok? É o PET Simulações. Se você achar interessante, você pode estar visitando esse link aqui que eu estou selecionando, ok? Então, pessoal, você viu a animação, espero que você tenha compreendido, ok? Agora a gente já vai entrar aqui em outro assunto muito importante que envolve matéria, que é a mudança de estado físico da matéria. Esse aqui, pessoal, tem que ser bem estudado, tem que ser bem compreendido, porque é muito importante, ok? Então vamos lá. A matéria, pessoal, como a gente viu, ela pode apresentar 3 estados físicos, né? Que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, ok? Quando a matéria ela perde calor ou ela ganha calor, ela geralmente muda de estado físico, ok? Logicamente que a gente tem que conhecer o ponto de ebulição e o ponto de fusão da matéria, né? Para a gente saber se a quantidade de calor que ela recebeu ela vai mudar de estado, né? Por exemplo, se você cede 2 graus, né? Você eleva a temperatura da água em 2 graus. Muito dificilmente, dependendo das condições, né? Vai mudar de estado físico. Por exemplo, se a água está a 28 graus Celsius e você cede 2 graus Celsius, né, de calor, se ela ganha calor, aumenta a temperatura para 30 graus Celsius, né, está com 28 e ganha 2 graus Celsius, vai para 30. Ela não vai mudar de estado físico. Né? Então, é bom sempre a gente conhecer o ponto de fusão e o ponto de ebulição do material para a gente saber se ele vai entrar em ebulição ou se vai entrar em fusão, ok? Se vai do sólido para o líquido, né? Ou se vai do líquido para o gasoso. Então é bom a gente sempre ter esse conhecimento. Mas assim, não se preocupe muito com o que eu acabei de falar, se preocupe com o que eu vou falar agora. Como eu falei para vocês, a matéria apresenta 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, ok? Quando a matéria passa do estado sólido para o estado líquido, esse processo é chamado de fusão, ok, pessoal? É chamado de fusão, ok? Então, como é o nome do processo em que a água passa do estado sólido para o estado líquido? O nome desse processo é fusão, ok? Tranquilo. Como é o nome do processo em que a água passa do... Aliás, a água não, a matéria, né, pessoal? Desculpa. Como é o nome do processo em que a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso? É vaporização, ok, pessoal? E esse vaporização aqui, ó, guarde ele, né? Vou até marcar aqui com asterisco, ó, porque daqui a pouco você vai entender ele melhor, a vaporização. Tranquilo. Então, quando a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso, esse processo, né, é chamado de vaporização. Agora, quando a matéria passa do estado gasoso para o estado líquido, esse processo ele é chamado de condensação ou liquefação. Tranquilo? Então, sempre que você vê condensação ou liquefação, é a passagem, né, do estado gasoso para o estado líquido. Tranquilo. Agora, a passagem do estado líquido para o estado sólido, né, o nome é solidificação, o nome desse processo. Então, ó, a passagem do estado líquido para o estado sólido é solidificação, o nome desse processo, tá bom? Tranquilo. Agora, pessoal, olha só, existem alguns casos em que a matéria passa do estado sólido, né, direto para o estado gasoso. E esse processo é chamado de sublimação, ok? E também existem os casos, né, em que a matéria ela passa do estado gasoso para o estado sólido. E esse processo também é chamado de sublimação, ok, pessoal? Também é chamado de sublimação. Agora, uma observação muito importante, ó. Existem 3 tipos de vaporização, pessoal. Ó, por isso que eu marquei aqui com um asterisco. Ou seja, é importante você saber disso. Existem 3 tipos de vaporização: evaporação, ebulição e calefação, ok? Então, cada um desses processos aqui, ó, são vaporização, né? Só que ela é dividido nessas 3 partes aqui, tranquilo? Aí, tipo assim, cada um desses aqui vai depender da velocidade da vaporização. Por exemplo, quando a gente coloca uma roupa para secar no varal, a água vai secar lentamente, então é evaporação, que a água vai evaporar. Agora, quando você está cedendo calor, né, continuamente para a matéria, né, estamos levando em consideração a água, né? Quando você, por exemplo, bota a água dentro de uma panela e acende o fogo e deixa ela lá fervendo, vai ser uma ebulição porque você está cedendo calor continuamente, ok? Então ela vai chegar um momento que a panela vai secar, se você não ficar ligado, né? Vai secar e você vai ter que botar água de novo se você quiser cozinhar um alimento, passar um café, coisas do tipo, né? Então, quando você está cedendo, né, calor continuamente, né, é ebulição, ok? Agora, quando o processo é instantâneo, é calefação, pessoal. Por exemplo, se você deixar uma gota de água pingar em uma chapa de ferro quente, automaticamente a água, né, aquela gota de água, ela já vai entrar para o estado de vapor. Então vai ser muito rápido, né? Então, olha só, a vaporização, dependendo da velocidade em que a água foi vaporizada, ela pode ser classificada em 3, ok? 3 partes. Pode ser que seja uma evaporação, uma ebulição ou uma calefação. Vai depender da velocidade. Se é lento, evaporação.
Se é um pouco mais rápido que a evaporação, então é a ebulição. Agora, se é instantâneo, é a calefação. Ok? Então, pessoal, obrigado por assistir a nossa aula. Inscrevam-se no nosso canal, compartilhem nossos vídeos, curta, comente e até a próxima aula.